para a parte 3, reagindo a erros de obra. Agora a gente vai ver o vídeo 10 erros que cometemos na construção da nossa casa, do canal Motion Me. Vamos lá. O Caê Estúdio Criativo, onde a gente vai construir o nosso barco bem ali. Só que nesse processo a gente cometeu alguns erros que você não precisa cometer. É por isso que hoje a gente vai listar os 10 piores erros que a gente cometeu na construção do nosso estúdio. Número 1. Não se atentar para o tipo de cimento. Cimento não é tudo igual e nem todo mundo sabe disso. Inclusive, muitos profissionais nem se atentam a isso. Você sabia que o cimento tem vários tipos, CP2, CP4, CP5, e isso faz muita diferença no... Realmente tem vários tipos de concreto, tá? De cimento Portland. CP significa cimento Portland. O tipo dele vai variar em função da utilização. Então, alguns têm adição de pozolana ou algum outro aditivo que melhora a permeabilidade, a impermeabilidade, no caso, que aumenta o tempo de resistência inicial. Então, se você vai usar uma estrutura que precisa de uma resistência inicial maior, você pega um outro tipo de cimento Portland. Então, realmente, faz diferença sim. Tem vários tipos. no estrutural da obra e também na parte visual. Olha só, aqui ele está amarelado, aqui ele está escuro e aqui ele está claro. Isso tudo é pela diferença de cimento que veio, cada um numa especificação e também por diferentes marcas. Isso para uma obra de tijolos aparente, assim como a nossa, pode ter um custo muito alto. Não é por nada não, mas ele fez esse bloco aí na obra mesmo. Bloco de concreto, quando ele é um bloco estrutural, dependendo da qualidade, tem uma diferença de preço. Mas para usar bloco aparente, o ideal é usar o bloco utilizado para estrutura autoportante, para alvenaria autoportante, né? Que tem resistência à carga. Ele não vai ter esse tipo de deformidade, de defeito, né? Ele vai ter uma resistência maior e uma coloração que vai ficar melhor também, mais uniforme. E também é lógico, a mão de obra na hora de assentar, deixar os rejuntamentos aqui, a união entre os blocos, mais uniforme possível, usar bisnaga, usar espaçador, aí é capricho na hora de executar, né? Para dar um acabamento melhor. Só o tipo de cimento que ele usou para assentar aqui não ia fazer toda essa diferença, né? A gente vê que os blocos aqui têm bastante defeito. Alto, porque agora a gente vai ter que dar um acabamento final com uma pintura, isso vai levar tempo, dinheiro, algo desnecessário, só por uma falta de atenção. E isso aqui é só um resultado visual, mas também esses tipos de cimento têm um resultado físico, porque eles não são tudo iguais, apesar de que às vezes você vai num depósito, você pede, eu quero CP4, eles dizem, não, é tudo a mesma coisa, não é. Tem diferença, tem diferença. O cara lá do material de construção do depósito vai tentar te vender, né? Se ele não tiver o CP4, ele vai te empurrar o 2 mesmo. Na formulação e tem diferença na resistência final do serviço que vai ser feito. Além do tipo de cimento, uma dica bônus é ter certeza que estão utilizando na obra um vibrador durante a concretagem, principalmente de vigas, de pisos, porque ele é muito simples de ser utilizado, o custo é muito barato e fácil de você ter um acabamento muito superior na sua obra. Esse vibrador Realmente, tem que vibrar as estruturas aí, né? O adensamento adequado garante a resistência necessária do projeto, evita o aparecimento de patologias, exposição na armadura que causa corrosão e problemas graves estruturais, além do acabamento quando é um concreto aparente, né? Mas aí também vai depender do traço do concreto, do espaçamento da armadura, da, vai depender também da forma, a forma tem que estar muito bem preparada, porque às vezes na união da forma ali fica um defeitinho, né, para fazer concreto aparente, então tem que usar forma de qualidade, aí um madeirite com proteção, tal, lisinho, para ficar o mais bonito possível, o melhor acabamento possível, tá? É isso. ele tira qualquer tipo de ar, de bolha, durante a concretagem. Olha só, assim como não foi utilizado aqui, porque a gente não sabia de todos esses detalhes, olha aqui, ó, ficou alguns pontos. Também outra coisa que vai definir aí o slump do concreto, né? Além do tipo de lançamento,
dependendo do tipo de estrutura que você tem que penetrar aí, você vai precisar de um slump maior. Onde criou bolha. Se tivesse sido utilizado um vibrador aqui, não tinha ficado nada disso. E isso tem um efeito estético final, mas principalmente um efeito estrutural, porque quanto mais ar nesse concreto, mais frágil fica a estrutura. 2. O slump, pessoal, é uma unidade de medida, é um ensaio que é feito para determinar o quanto o concreto está líquido, sabe? Quanto ele se esparrama, o quanto ele tem capacidade de se adensar e ocupar os espaços. Então, imagina a água tem um slump altíssimo. Uma pedra não tem slump nenhum. É rígida, fixa. Mais ou menos esse o conceito, tá? O fechamento do nosso terreno. Uma das primeiras coisas que a gente fez aqui no terreno foi construir uma cerca e deu um trabalhão. A gente fez nós mesmos, foi a primeira cerca que a gente construiu, mas o resultado foi decepcionante. Primeiro, porque ela requer muita manutenção. Segundo, porque mesmo com a cerca, os animais conseguiam entrar. Aqui vamos falar um pouco da cerca, porta do fundo, esquadria, mão de obra. Vamos pular para as esquadrias. Vamos ver o que eles têm para falar das esquadrias. Outras coisas a gente já viu aqui em outros vídeos, né? Da casa. E nesse quesito aqui nós cometemos 2 erros. Tanto instalamos antes de pintar a casa, mas também como foi antes de fazer o piso. E mesmo protegendo, mesmo tomando cuidado, quando foi feito o piso de concreto polido, acabou respingando aqui nas nossas esquadrias. E olha só o estado em que está a nossa porta principal de entrada na casa. O lado bom é que, como as nossas esquadrias são de alumínio e de vidro, é fácil de tirar essa pintura ou até o concreto que respingou nela. Só vai dar um bom trabalho. Se a nossa porta não fosse assim, se fosse... As portas geralmente vêm com uma proteçãozinha, uma película, né? Era só não ter tirado a película. Bom, eu não sei se a dele veio, né? Eu não sei. Em todo caso, dava para ter protegido aí com um jornal e fita crepe, durex. Dava para ter protegido a porta. Assim como é muito importante proteger entrada de ralo, de esgoto, senão depois entra sujeira durante a obra, tinta, poeira, pedra, fica tudo entupido, dá problema no esgoto e você tá ferrado. Então, sempre proteger as coisas quando tiver nessas fases aí de obra, tá? Não só portas, esquadrias, mas hidráulica, deixar tudo bem protegido, elétrica, para não cair nada dentro. fosse de madeira ou então um alumínio pintado, Assim como eu já falei que a gente fez a nossa cerca, que ela deu um trabalhão e no final não valeu a pena, tiveram outras coisas aqui na nossa obra que a gente fez e que a gente descobriu que foi uma grande perda de tempo. E esse daqui é um deles, o nosso poço. A gente teve que aprender que não vale a pena a gente se esforçar muito para uma coisa que envolve um trabalho muito pesado e que a gente não sabe fazer. Quando, na verdade, pessoas que têm a experiência conseguem fazer em 1 ou 2 dias e isso economiza muito tempo, dinheiro e dor de cabeça também. E o poço é um ótimo exemplo disso porque aqui na região muita gente tem esse tipo de poço e já tem pessoas que estão acostumadas a fazer em diferentes partes da cidade. Mas quando a gente comprou o terreno, Michel e eu queríamos fazer tudo sozinho e a gente levou isso a sério demais. O poço, por exemplo, era uma coisa que a gente poderia ter chamado alguém para fazer, a gente não teria perdido nosso tempo, dias de cansaço no sol quente trabalhando, para no final a gente resultar com esse poço aqui que nem sequer ficou legal. 6. Não ter feito o concreto polido aqui no mezanino. Quando a gente fez essa laje, a gente ainda não tinha decidido o que tinha. Resumindo esse último bloco aqui, contrate mão de obra especializada. É isso. Tipo de piso a gente ia querer colocar aqui no mezanino. Mas a gente já sabia que a gente ia querer o concreto polido lá na área de baixo da oficina. O problema é que a gente se apaixonou pelo concreto polido porque, além de super prático, ele é fácil de fazer e dá um resultado muito bonito. Mas aí para fazer aqui em cima já era tarde demais, porque ele precisa de uma espessura de material que aqui pra laje já não dava. E aí a solução mais próxima é o cimento queimado. O problema é que esse cimento queimado deu muito trabalho para fazer. A durabilidade dele não é tão grande quanto a do concreto polido. E todo esse trabalho poderia ter sido poupado se a gente tivesse feito tudo já no momento em que a laje foi construída. Agora, quando a gente cansar desse piso, uma solução é colocar o piso vinílico, porque ele não tem muita espessura e também fica leve e dá uma renovada no ambiente. Mas já fazer o concreto polido não é mais uma opção. Número 7. Faltou pensar um pouquinho antes aí, planejar, né?
Mas realmente fazer um concreto polido ali em cima ia ficar muito bom, mais durável, mais econômico. Mas agora para um vinílico também vai ficar legal. Fazer os tijolinhos ecológicos na época de chuva. Aqui no Ceará tem a época de chuva e a época de vento. Na época de chuva, tudo fica mais complicado. Demorou. Bem bonito, hein? Esses tijolinhos aí de encaixe são muito, muito bacana. Esses aí são de concreto. Existem alguns que são feitos de materiais recicláveis, mas dá um acabamento muito legal, né? É bem bonito. Não tem junta entre eles, eles ficam bem, bem justinho. Eu acho bem bonito isso aí. É legal. Muito, mas muito mais tempo no momento onde a gente começou a produzir os tijolos, quando começou a chover. Mesmo a gente tendo feito um ambiente um pouco melhor, com um telhado e tudo mais, mas a areia que ficava do lado de fora, ou a areia que a gente encomendava, tinha vezes que vinha molhada, tinha vezes que vinha seca, e isso atrapalhou muito o processo, demorou demais. A quantidade que a gente demorou para produzir em um mês, levou mais de 3 meses, só por causa desse momento de chuva. Então faz muita diferença você realmente ver o ambiente onde você está e tentar organizar o seu plano, organizar o seu trabalho para o melhor momento. E isso não vale apenas para os tijolos ecológicos, mas Que provavelmente se a gente estivesse fazendo tudo de novo, nas mesmas situações, a gente cometeria esse erro de novo por questões de custo, porque a telha sanduíche é muito mais cara. Eu acho que chega a ser 4 vezes mais cara do que essa aqui, a telha trapezoidal que a gente utilizou. Mas pensando a longo prazo e também, principalmente, porque O conforto térmico e acústico vai pro espaço, né? Isso aí. Tá um pé direito baixinho, isso aí no sol de 40 graus de meio vira uma frigideira, cara. Tá maluco. Qualquer coisa, põe um isopor aí debaixo e rebaixa com gesso. Se é que vai ter espaço, né? Acho que vai ficar meio pequeno aqui. Mas qualquer coisa, forra e coloca um isopor aqui, porque vai ficar quente esse treco, hein? Realmente, uma telha sanduíche aqui ia melhorar muito o conforto térmico, mas é o que ele falou. A diferença de preço é enorme. questões de barulho. Quando chove, essa telha aqui faz muito barulho. Às vezes mal e mal tá chovendo e você já ouve os barulhinhos da chuva, do pingo d'água caindo aqui. Já a telha sanduíche, ela já fica muito, mas muito mais estanque ao barulho de qualquer coisa que caia na telha. Outro benefício muito bom da telha sanduíche é com relação à temperatura. A telha sanduíche, ela é um sanduíche mesmo de materiais. Tem uma camada externa dessa telha que a gente está utilizando, no meio tem um poliuretano expandido ou PIR, depende do material que você escolhe, e por último tem uma outra camada de acabamento. Então essa espessura de 30, 50 Certinho, hein? Ele estudou pro vídeo, falou tudo certinho, é isso aí mesmo. milímetros dá um isolamento térmico muito bom para o ambiente. E para lugares quentes, assim como no Nordeste, onde a gente está aqui, isso faria muita diferença. E também o acabamento final é muito mais bonito, porque a telha sanduíche ela tem um acabamento liso e pintado. Você pode escolher diferentes cores, pode ser branco. É isso aí. A telha sanduíche, ela tem um acabamento muito bom mesmo, dá pra deixar direto, não precisa forrar. Tem muito restaurante que usa, né? E dá um acabamento legal. Você pode escolher branco ou preto, a cor de baixo ali. E é um acabamento pronto já, você não precisa por nada. Ela resiste até um pouco melhor mecanicamente que essa aí também. Essa telha aí, você subir e pisar meio forte lá em cima, já amassa tudo. Ela tem uma resistência melhor, tá? Acabamento muito melhor mesmo. Então é quase como um forro junto com a telha sanduíche. Por isso que quando nos perguntam, a gente sempre recomenda utilizar a telha sanduíche, porque os benefícios dela são muito grandes, mas infelizmente com todos os gastos que a gente estava aqui no estúdio, a gente acabou não podendo seguir o nosso conceito. evitado, porque fazer isso aqui não deu tanto trabalho quanto a gente imaginou. O problema é que era a primeira vez que a gente ia fazer esse piso e o Michel estava preocupado com todas as etapas que ele ia envolver. Então teve a parte de planejamento, de preparação, colocar a ferragem, colocar a proteção da lona para depois concretar. E no dia que a gente foi concretar, choveu. Então a gente teve que parar tudo e deixar para a semana seguinte. Mas a verdade é que o medo de fazer essa nova etapa atrasou muito e a gente poderia ter feito isso muito antes, porque ela só durou
2 dias, foi super rápida de executar, ficou super interessante e realmente resolveu o problema da areia lá dentro, que agora está muito melhor. E nem se fala em poder utilizar essa área que a gente não estava utilizando, porque aqui era só uma areia fofa que pra gente não era tão interessante de ficar aproveitando aqui, botar uma mesa. Também às vezes a gente coloca aqui um sofazinho e bota um projetor, tem cineminha por aqui. Enquanto agora ele tá com esse sombrite pra gente aproveitar um pouquinho da sombra, mas é claro que depois a gente vai melhorar essa parte também, mas já tá dando pra curtir muito mais a nossa área externa desde que a gente fez esse piso. A gente sempre fica trabalhando por aqui no final da tarde e é uma delícia. Sem Não só eles, ó o dog ali, ó. Ó o dog aqui, ó, com a aguinha dele na sombra. Bem melhor. Outra, tá, termicamente tá gostoso esse espaço, ó. O cachorrinho tá ali. Se tem cachorrinho, é um lugar bom, pode ter certeza. contar no dinheiro que a gente botou fora em areia que voou lá para dentro, que voou para outros lugares, porque aqui mais de uma vez a gente colocou areia, deixou tudo do jeito que a gente queria, veio a época de vento e tirou tudo muito rapidinho. Tudo embora. E agora o 10º, mas não menos importante, é o nosso quartinho da vergonha. O quartinho da bagunça, que deveria ter sido maior. É claro que para ter uma área de oficina, construir um barco, a gente sabia que a gente ia precisar de um quartinho para guardar tralha, material, ferramenta, tudo que... É isso aí, gente. O essencial acho que já foi dito, que a gente queria ver. Muito obrigado pela atenção. É o último vídeo aqui. Eu vou ver quantas partes vai dar depois. Acho que vai dar umas 3 partes, para não ficar muito extenso. Beleza? Valeu, obrigado a todo mundo aí que forneceu os vídeos, né? Os 3 vídeos que a gente assistiu foram excelentes, muito bons mesmo. Agradeço aí a participação de todos, um abraço e até a próxima. E é claro, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificação dos nossos novos vídeos, beleza? Um abraço e até logo.